Olá, meus queridos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Estamos de volta na nossa aula, a nossa quarta e última aula de Geografia Bíblica, fazendo uma pequena avaliação ou revisão dos assuntos passados, né? Falamos um pouco sobre os rios da Bíblia, ou falamos também sobre alguns montes muito importantes nas Escrituras. Falamos também sobre o Mar da Galileia, onde percebemos que o Mar da Galileia tem outros nomes locais daquela época, né? Também falamos de algumas árvores das Escrituras, árvores que têm importâncias, né, muito grande, altura, tempos de idades, né, localizações, lugares que mais predominavam. São um pequeno resumo do que vimos. Observamos também as distâncias de proximidades de Jerusalém para outras cidades, né, as quilometragens de uma para outra, como também nós vimos, né, um forte, na realidade, de Massada em Israel, onde um grupo radical de judeus se guardavam ali e se reservavam, né, tendo-se em mente de que eles eram um povo único e que não deveria se curvar ao Império Romano. E eles entendiam que inclinar-se a servir ao imperador de Roma ou a morte, eles prefeririam morrer, né? Isso a gente observou ali com os ataques à fortaleza com Herodes o Grande, né? Depois, né, com os oficiais de Tito na invasão romana. Então a gente observa isso 72 anos depois de Cristo. E também nós paramos na descoberta, ou seja, vamos dar início bem rápido e breve, nas cavernas de Qumran. As cavernas de Qumran foram encontradas, né, as descobertas arqueológicas. E essas descobertas arqueológicas, né, foi muito importante para a história e testificação e de que as escrituras, elas são de fatos reais, né, e de muitas datas. A gente observa que na caverna do Qumran foram encontrados vasos e barros, foram encontrados manuscritos, né, no Qumran. E interessante quando a gente observa os essênios que formavam uma seita que foi fundada em 169 anos, né, antes de Cristo, por judeus que saíram de Jerusalém para o meio do deserto, respeitando a lei judaica, né, de forma extremista. Eles estabeleceram-se numa região alta, né, montanhosa, junto ao Mar Morto. E ali eles construíram reservatórios através das águas que eram desviadas do rio Qumran, né? A região ali de Qumran, as montanhas de Qumran, as planagens de Qumran. E o rio Qumran, eles fizeram também um reservatório, ou seja, desviaram um curso do rio para terem águas e se estabeleceram ali por um tempo. A gente observa que eles escreviam sobre o couro, sobre o papiro, e era uma das atividades mais importantes, e aguardavam dois Messias, né? Aproximadamente no ano de 68 depois de Cristo,
descobre-se que o governo romano considerava nocivos. E a 10ª legião, né, romana os destrói. Uns vão para Massada, né, onde tinha um grupo de radicais judeus, e outros escondem-se os seus tesouros, os rolos, né, que eram coisas importantes. Por década de aproximadamente em 1947, Curã estava sob o domínio britânico, da coroa britânica, e é quando se estende ali um campo aberto para os beduínos. 2 desses beduínos, que eram tribos, né? Eles buscavam seus animais que pastoreavam por ali, suas cabras, que se desgarravam, né? E eles saíam à procura, e é quando eles, nesse campo aberto, eles entram em algumas ruínas rochosas na costa do noroeste do Mar Morto, e atiram pedras, e na medida que eles atiram pedras, eles ouvem sons de vasos ou jarros quebrando-se, né? E isso desperta neles o interesse, por causa do barulho de cacos quebrados. E eram jarros que, esses jarros mostravam as extremidades dos rolos que haviam neles. E é interessante que ali descobriram-se 7 rolos de pergaminho, um deles, né, o manuscrito de Isaías, de 30 centímetros por 7,80 metros, né? 7 metros e 80 centímetros de comprimento, aproximadamente. Então, 17 folhas de pergaminhos costurados, né? Também foram encontrados ali 19 livros do Antigo Testamento escritos num papiro e pergaminho, escrito em hebraico, aramaico e grego. Interessante que todos envolvidos de panos de linho e bem guardados, né? Era uma preciosidade. Logo, os arqueólogos, né, outros arqueólogos também interessados, né, eles acharam mais materiais um pouco mais tarde. Quando houve-se notícia de descobertas ali, muitos despertam interesse em conhecer. Eles vão ali e encontram outros achados, aproximadamente 4.000 peças de diferentes, inclusive tintas que foram escritas, né? o tinteiro, os vasos e as penas que eram escritas, e entre outros materiais na caverna de Curã. Eram achados arqueológicos fantásticos que comprovavam, acima de tudo, a preciosidade e a veracidade das escrituras. E pesquisas, né, revelaram que somente na caverna de Curã 4 foram encontrados, né, dos textos dos livros do Antigo Testamento, exceto Ester, os quais foram escondidos pelos essênios por volta da Segunda Revolução Judaica, que isso aconteceu de 132 a 135 anos depois de Cristo. Agora nós vamos conhecer um pouco o Domo da Rocha. O que é isso, o Domo da Rocha? O Domo da Rocha, quem não conhece, né, é onde está escrito ou construído, melhor dizendo, Domo da Rocha no Monte Moriá, onde foi localizado, né, ali, onde Deus mandara de fato sacrificar o filho de Abraão, Isaac. Então, o Templo de Salomão ele foi construído sobre este monte por volta de 950 a.C., no qual estavam também
a Arca da Aliança, que continha 10 mandamentos, que eram símbolos da união entre o povo de Israel, e podiam também entrar uma vez ao ano, que era chamado no dia de Yom Kippur. Né? Este templo ele foi construído, ou melhor, destruído, né, por Nabucodonosor, no ano de 587 a.C., tendo a arca desaparecido. O segundo templo ele já foi construído por Herodes o Grande, né, a partir de 20, a partir do ano 20 antes de Cristo, e construído e destruído pelo imperador Tito 70 anos depois de Cristo. Né? Logo, quando se trata aqui que foi construído, não é que o Herodes o Grande o construiu, mas era no período, né, do seu governo. Então, estava, né, sob o domínio dos muçulmanos, ou estar, né, sob o domínio dos muçulmanos ainda, a abóbada da rocha ergue-se também sobre o Monte Moriá. Os judeus aguardam a volta do Messias. Vejam que esses são os judeus ortodoxos que ainda, por não aceitarem a vinda de Jesus como o Filho de Deus, pelo fato dele vir como uma pessoa pobre, os judeus ortodoxos ainda não aceitam que Jesus já veio, mas acredita que o Messias virá para que ele possa construir o terceiro chamado de templo ou grande templo. Né? Então, observando isso, os judeus messiânicos, eles creem em Cristo, creem nas profecias. Né? Os judeus ortodoxos, eles creem nas profecias, mas não creem que a profecia sobre o Messias já se cumpria. Por quê? Porque eles não aceitavam em si. E até hoje. Né? Então, nós vamos entrar agora no nosso quarta aula e último módulo dessa matéria. Vamos observar as viagens de Paulo. É interessante que o apóstolo Paulo, né, ele foi um grande o porta-bandeira do cristianismo para os gentios, não para os judeus. E Paulo pregava para judeus, gentios, quer seja bárbaro, né, pessoas brutas, como também para os sábios. Né? Paulo era um homem a qual Deus levantou com uma capacidade tremenda. Deus levanta para a sua obra pessoas leigas, ele capacita os leigos com sabedoria e orientação da sua palavra. Como também Deus chama pessoas cultas, pessoas conhecedoras. Devemos desmitificar essa ideia de que Deus chama as pessoas ignorantes no aspecto de não conhecer e permaneça ignorante. Não. O cristianismo muda. O Cristo muda as pessoas. Mas algumas pessoas dizem, olha, Pedro era um homem leigo. Pedro não era um homem que tinha uma formação acadêmica na época, mas Pedro lia. Pedro sabia interpretar como os outros discípulos, a tal ponto que Pedro escreve cartas, né? Leigo ou analfabeto não escreve carta. Mas fora Deus que revelou assim. Deus o revelou, mas não o ensinou, pegou na mão dele para escrever em cartas. Então Deus ele chama o leigo, chama o culto. Deus prepara o leigo, capacitando para a sua obra, como Deus também usa e capacita ainda mais o culto, aquele que tem conhecimento. Ok, meus amados? Então a gente vê em 1 Coríntios, capítulo
9, verso 16, e diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 16, 15. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Coríntios, Paulo fala isso para a igreja de Coríntios, chamando a atenção de que era um desafio não só para ele, como também para a igreja de anunciar o evangelho. Então, nós podemos observar que Paulo, ele fez um percurso na Ásia, em vários lugares, formou muitas igrejas. E ele teve muitas e muitas lutas. Né? Na sua primeira viagem, ele saiu de Jerusalém. E o intuito dele sair de Jerusalém, né? Ele passa por Antioquia da Síria, depois vai para Seleucia, e ele faz um percurso enorme. Né? A sua segunda viagem, ele passa por lugares distintos. Né? Então, Paulo faz aproximadamente 5 viagens missionárias. Dessas 5, 3, ele sofre grandes transtornos, né, nas viagens nesse período. Logo, precisamos lembrar que o chamado de Deus para o seu povo é árduo. E muitas das vezes as pessoas querem ter o chamado de Cristo, mas eles acham que o chamado de Cristo não é algo que há desafios. Há desafios sim no chamado para a obra do Senhor. Então, é interessante que nas viagens de Paulo ele tem muitas dificuldades. Ele passa por Listra, Derbe, Macedônia, Capadócia, por várias cidades e sofre perseguição por pregar o evangelho. Mas uma coisa que ele tinha em mente era que a sua vida não era mais importante do que o próprio evangelho. Paulo é chamado para os gentios, não para os judeus. Jesus, ele veio para os judeus. E Jesus anuncia o evangelho da salvação para os judeus. Posteriormente, os seus discípulos anunciam o evangelho para os gentios. De que forma? Pentecoste, ou a festa de Pentecoste ali, foi o momento exato e oportuno. E a geografia bíblica, ela vai trazer em questão disso esse entendimento. Porque foi necessário o Espírito Santo descer naquele momento, trazendo línguas, e línguas ali é glossolalia, é idiomas. Não é línguas estranhas que a gente... É estranha na época para quem não falava e não conhecia. Não é línguas estranhas que utilizamos nos tempos de hoje. Então, foi um fenômeno único ali naquele meio que fez com que o evangelho tomasse uma dimensão enorme, sendo anunciado em Jerusalém, Judéia, Samaria, nos confins da terra. Aí onde entra a importância da geografia. Existiam muitos judeus naquela época que não mais falavam naturalmente o idioma local dos judeus. Falavam outras línguas nas suas cidades onde eles viviam, depois da dispersação. Quando saíram da Babilônia, do cativeiro babilônico e assírio, o povo se distribuíram por vários lugares, os judeus. Um outro grupo voltou-se para Jerusalém. Mas, como de costume e tradição,
eles deveriam, nas semanas de festas que eram mais importantes, deveriam irem a Jerusalém. Assim como para os muçulmanos é importante o dia, né, da festa que eles celebram, e o Ramadã, que eles se inclinam, todos, independente dos lugares, né, eles se inclinam para a posição da cidade de Meca e eles entram no seu processo de oração e adoração, de onde eles estiverem, porque são festas importantes para o povo muçulmano, como também para os judeus. As suas festas importantes, eles não deveriam faltar. E é por isso que eles caminhavam quilômetros de distância para irem para essa terra. Ali é quando surge, Deus usa aquele momento, Cristo usa aquele momento para que surja o descer da língua qual ele já tinha falado para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Isso é importante, nós precisamos guardar isso em mente. Então, ali é quando o Evangelho ele passa a ser conhecido não só em Jerusalém, mas em todas as regiões. Os judeus que ouviram o falar de língua nos seus idiomas, eles saíram dali e foram para outras regiões. Então, vejam a importância. E nessas regiões, Jerusalém iniciou-se, Judéia, mais próximo, Samaria e confins da terra, que são as áreas mais distantes, mais longínquas. O Evangelho chegou ali a tal ponto que eu e você somos frutos disso. Se você conhece a Cristo hoje, é porque o Evangelho saiu de Jerusalém e chegou aos confins da terra. Glória a Deus por isso. Então, geografia bíblica é importante para isso, para a gente entender a época, o tempo, e refletirmos e colocarmos aplicações na nossa vida hoje. Outra coisa que a gente pode observar aqui é o ministério de Jesus na Judéia, na Galileia. Né? É interessante, a gente observa em João, capítulo 2, verso 11, e Jesus, ele principou assim aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus inicia o seu ministério no casamento ali, nas bodas de Caná da Galileia, e daí por diante muitas pessoas já começam a olhar para Jesus de forma diferente. Opa, esse homem não é um homem normal. Ele tem algo importante. E Jesus começa agora. Sai de Jerusalém, ou seja, Jesus faz o seu percurso em Jerusalém, aí Jesus vai para... faz um percurso, né, entre Judéia, Samaria, as cidades mais próximas, as suas províncias. Jesus vai andando, vai evangelizando, dormindo na casa de um, na casa de outro. Era o papel de Cristo naquela época. Era o papel dele de pregar, anunciar, pregar o arrependimento, trazer restauração, salvação e vida. Né? Observando Jerusalém nos tempos do Novo Testamento, né, a gente vê algumas coisas importantes pelos seus mapas e gráficos. E quando ia chegando, vendo na cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, e o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão e de todas as bandas e te derribarão a ti e os teus filhos que destrói, que dentro de ti estiverem e não deixarão
em ti pedra sobre pedra, porque, pois, não conhecesse o tempo da tua visitação. Logo, Jesus está fazendo uma citação de que Jerusalém, a cidade santa, seria destruída mais uma vez. E foi quando Tito destrói toda a cidade, mata muitos cristãos na época, e vem a perseguição. Mais uma vez. Né? Então, o evangelho ele é muito importante, principalmente naquelas áreas. E as línguas foram importantes, meus queridos, geograficamente. Porque as pessoas não conheciam o evangelho de Cristo Jesus, por meio de Cristo. E foi necessário o derramar do Espírito sobre aquelas pessoas falando idiomas diferentes, não angelicais, mas idiomas glossolalia. E essas outras pessoas que perceberam, que entenderam, eles entenderam aquilo, eles foram renovados, transformados e passaram agora em suas regiões a pregar aquilo que ouviram e aprenderam, que o Espírito Santo tinha sobre suas vidas. Então, quando a gente observa o percurso, né, ou os tempos, o Jerusalém nos tempos do Novo Testamento, a gente observa a importância das cidades, os costumes culturais de uma cidade para outra. Existiam culturas diferentes, como até hoje existem, né? Culturas, costumes, hábitos. Isso é muito importante para aquele tempo e para nós. Né? Nós temos ali próximo a Fortaleza de Massada, onde o Império Romano ataca e extermina aqueles judeus que de uma forma ou outra se achavam rebeldes, porque eles não aceitariam de forma alguma domínio, né, sobre eles, um domínio romano. Então, eu prefiro morrer do que ser subserviente a Roma, ao Império Romano. Então, algumas coisas importantes que nós precisamos observar, meus queridos. Israel tem vários emblemas e símbolos que são importantes para ele, como para muitos de nós se tornou importante ou objetos no nosso dia a dia. E muitas de nossas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, elas usam muitos símbolos, né, do Antigo Testamento, que não há nenhuma importância para nós cristãos, mas são símbolos que eram importantes para o povo de Israel, como o candelabro. Né? O candelabro ele foi, depois do desenvolvimento da escatologia bíblica, do dispensacionalismo, o candelabro tornou-se o símbolo do dispensacionalismo, as 7 dispensações, que representaria cada haste do candelabro. Então, quando a gente olha para o candelabro, ele foi, na realidade, criado ou desenvolvido na época, tinha uma simbologia importante, como também existe uma planta naquela época, né, que tinha as ramificações parecidas com o candelabro. E essa planta é que deu-se a ideia do candelabro. Né? Então, quando a gente observa aí esses emblemas do Estado de Israel, o Salmo 122, versos 3 e versos 6 a 8, a gente observa algumas citações aqui, né, no texto, que diz assim: ó Jerusalém, ou melhor, Jerusalém está edificada como uma cidade sólida, ou algumas versões vão dizer cidade compacta. Essa cidade sólida aqui, quem tem a Bíblia
Al-Khalid, ela vai trazer essa ideia, né? Uma cidade sólida, que é a mesma coisa de uma cidade compacta, uma cidade firme. Né? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Olha que coisa linda, né? O salmista dizendo isso, e também é uma profecia, meus irmãos. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, aqueles que amam Jerusalém tornam-se prósperos, abençoados, porque o próprio Deus, ele abençoa. Né? Haja paz dentro dos teus muros. Olha que coisa importante. Uma cidade que não tem guerra, conflitos entre ela. Haja paz entre os teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. A realeza abençoada e abençoa também o povo. Por causa dos meus amigos e irmãos, direi, haja paz em ti. Então, Jerusalém, ela foi importante no cenário geográfico passado, como ainda hoje é importante. Por mais que levantem-se nações contra Israel, Israel permanece sendo ainda um povo de Deus, escolhido. As pessoas vão se levantar contra Israel, da mesma forma como se levantarão contra qualquer um de nós cristãos. Mas Deus ainda é conosco. E que haja paz em nossa vida. Então vamos conhecer um pouco a respeito da fundação de Israel. Né? Creio que alguns já sabem, mas em 1948, a fundação do Estado de Israel, a comunidade judaica na Inglaterra resolveu doar um Estado ao Estado de Israel, né? Ou a Menorá, que hoje está na frente ao Knesset, né? Que é o parlamento. O interessante é que o escultor colocou representações desde Abraão até o Holocausto, a Menorá, que existia no templo e no tempo de Jesus e foi levada pelo imperador Tito, que destruiu totalmente a cidade na década de 70 depois de Cristo. A Menorá era feita uma só peça de ouro. Todo dia, à tarde, os sacerdotes faziam sua limpeza. Cada tarde tinha que repor o azeite para arder ou para perdurar a noite inteira. Então, o emblema do Estado de Israel, o Monte Moriá tinha uma planta chamada Sálvia hierosilimentar, cujos galhos formavam um desenho que hoje é o símbolo do Estado de Israel. Nas suas junções dos galhos, eles cresciam suas flores. E na apostila você vai ver uma plantinha que ela começa um ramo maior no meio e nas suas laterais sobem também outros ramos, formando como se fosse o que chamamos de candelabro. Né? A partir dessa planta veio esse símbolo, né? Que o símbolo ele ficou e é representado por 7 canos. 6 deles representam os seus 6 dias de trabalho e o 7º é o dia do descanso. Veja a simbologia, a representatividade que uma planta e o símbolo traz para Israel. Israel, no dia de hoje, qual a importância? Né? Salmo 122, os mesmos versos dizem assim: Jerusalém está edificada como uma cidade compacta ou sólida. Orai pela paz de Jerusalém.
que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Primeiro, a gente precisa observar que, quando falamos de Israel, né, precisamos lembrar que o Oriente Médio e a região é a região mais conturbada do planeta desde os tempos antigos. Nunca deixou, meus irmãos, de ter guerra ali. É a tal ponto que, quando a gente observa no percurso do êxodo, da saída do Egito, nessas regiões do Oriente Médio, Deus faz com que o seu povo faça um percurso bem maior por causa de conflitos entre nações. E inicialmente ele tenta evitar Israel disso, até Israel se tornar um povo de batalha, de guerra, que inicialmente não era. Israel era um povo que só aprendeu, ou seja, viveu a sua vida pastoreando rebanho, cresceu, desenvolveu no Egito cuidando de rebanho, a tal ponto de entrar na escravidão. Tinha mais judeus ou hebreus no Egito praticamente do que judeus, a tal ponto que isso assusta aqueles faraós mais novos, que eles não conheciam mais a história de José, nem a importância dele e do seu povo para os egípcios. Então, como uma forma de luta e combate, precisamos eliminar Israel, esse povo aqui. Precisamos escravizá-lo para que esse povo não se levante contra nós, porque esse povo são muito grandes. Temos que barrar esse crescimento. Então, a importância, então, no Oriente Médio sempre foi um centro de confronto, de lutas, desde os tempos antigos, né? Hoje é conhecido como o barril de pólvora, ou melhor, o estupim do mundo. É aquilo que surge, o estupim é aquilo que provoca qualquer causa, provoca uma guerra. Havia um ditado em Roma que dizia que quem governasse bem a Judéia estaria apto a governar Roma. A importância da Judéia e dos judeus para o mundo. Tão importante que esse ditado tornou-se popular no meio de Roma, entre os seus imperadores. A Bíblia, ela diz que depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, ele destruirá com uma inundação até ao fim, e haverá guerra. Então, determinadas assolações, isso Daniel vai tratar, né? Essa profecia, ela já começou a se cumprir com a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém por Tito, na década de 70, né? A gente pode observar. Então, a crise no Oriente Médio é algo complexo e muito profundo. E é por isso que inúmeras tentativas já foram feitas para estabelecer uma paz duradoura em todas, e todas elas não veio ter êxito, fracassaram. Os 2 tratados com a Jordânia e o Egito, ainda vigentes, não garantem nenhuma paz, porque são apenas um começo das negociações de paz. Por que isso? Porque há diversos grupos radicais que são contra a existência do Estado de Israel. Então, quando esses grupos radicais são contra o povo de Israel, a origem, o Estado ali físico, então eles fazem de tudo para eliminar. Até hoje, recentemente, a gente viu acontecimentos drásticos, né, contra Israel. Todo o ano existem lutas contra Israel, porque é comum naquela região do Oriente Médio.
a existência do Estado de Israel é um desafio para ele mesmo. Porque outros grupos radicais, outras nações não querem. E o Estado de Israel, hoje, é necessário a defesa de luta armada. Porque senão o terrorismo destruiria por completo Israel. Além disso, não é muito comum o cumprimento dos tratados e dos acordos no Oriente Médio, porque eles não se tem muita palavra. Então, fazem um tratado, com o tempo depois mudam, sem quebrar o tratado, eles já vão logo invadindo. Então, são coisas que trazem certas dificuldades para o povo de Israel. Então, a Palestina, né, o levante do Bar Kokhba, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, um grupo de judeus foi viver em Yane, ou Jânia. E é uma região na faixa de Gaza, entre 70 e 132 depois de Cristo. Os rabinos estabeleceram ali um governo provisório, pois guardavam a restauração da sua nação naqueles dias. Nessa ocasião, o guerreiro Bar Kokhba, nome aramaico que significa filho da estrela, foi apresentado pelo rabino Akiva como o Messias de Israel. O povo creu nele e, mais uma vez, se insurgiu contra Roma. Bar Kokhba, ele pretendia reorganizar um Estado em ambos os lados do Jordão, pois a maioria dos combates ali naquela área era proveniente do outro lado do Jordão. Né? Isso é interessante. Então, em 132 depois de Cristo, o imperador Adriano foi pessoalmente à região e esfolou Bar Kokhba vivo. Foi ali, esfolar, tirar a face fora. Eliminou o sujeito. Irritado com a grande baixa do seu exército e pela teimosia do povo judeu, que resultavelmente ele rejeitava o jugo romano, que era comum, os romanos decidiram exterminar para sempre a terra. Ludorium, uma das medidas para as quais as finalidades foram a troca de todas as nomenclaturas usual entre os judeus, né? Para que eles pudessem relembrar dos seus vínculos a um Estado independente e soberano. E aí, né, começar agora por Jerusalém, deu um aspecto pagão da Cidade Santa, mudando agora o seu nome para Aila Capitolia, né, que era uma ideia, né, uma honra a Júpiter, ao deus máximo dos pagãos romanos. Né? E proibiu os judeus de entrarem em Jerusalém sob pena de morte. Olha, se vocês entrarem em Jerusalém, vocês vão morrer. Então, uma outra origem do nome Palestina é o nome Eretz Israel, que chamado de Terra de Israel, soava ainda e soa ainda um pouco mais forte na alma e no íntimo do povo judeu. Depois, para humilhar os vencidos, os romanos mudaram o nome para Palestina, um antigo inimigo de Israel que habitava ali na faixa costeira mediante, que em hebraico chama-se Peleshit. Peleshit. Os conhecidos filisteus. E daí vem o nome Falasti ou
Palestina, que significa terra dos filisteus. Interessante que o país foi dividido em 3 regiões: Palestina prima, Judéia e Samaria. E ficando Cesareia, Galileia, Galã e algumas áreas do outro lado do Rio Jordão, sendo Séforis, né, a sua capital, e a Palestina, né, Tértia, incluindo o sul da Terra Santa até o Mar Vermelho, ou Mar de Junco, né, conhecido, sendo Petra a sua capital. Petra é Pedro, né, no grego, né? Essa divisão ela manteve durante o período bizantino e persa, sendo alterado com a chegada dos muçulmanos no século XVII. Né? Vem as origens árabes. Né? Nem todos os árabes são muçulmanos, isso precisamos entender. Tá? Nem todos os muçulmanos também são árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a sua concubina egípcia, Agar. E Agar deu seu filho a Abraão e o chamou, seu nome, e de Ismael, a gente vê em Gênesis, né? Muitos árabes do Oriente Médio são descendentes dos povos antigos que desapareceram. E, portanto, nem todos os árabes são israelitas. Então, observe que, mesmo Ismael sendo filho de Abraão, ele não era israelita, era árabe, né? Para a gente entender um pouquinho. Né? Então, os israelitas e midianitas se confundem em Gênesis, muitas das vezes. A gente observa lá Gênesis 37. Depois do nascimento de Isaac, Sara mandou que Abraão despedisse Agar, seu filho, sua serva e o filho de Abraão. Então, expulsem ele. Isso faz com que Abraão questione mais. Conversando com Deus, Deus o ordena e diz: olha, por que não ouvisse essa tua esposa? Escute-a. Né? E interessante que o conflito começa desde Agar, ainda estando grávida. Quando Israel foi desmamado em virtude da zombaria de Ismael, cerca de 18 anos, ele tinha mais velho que o Isaac, né? Sara não quis mais que ele fosse herdeiro de Abraão e se relacionasse com Isaac, seu filho. Então, a gente observa que as promessas de Deus aos ismaelitas no deserto de Bérseba, né? ou Berseba, sem água, Agar deixou seu filho debaixo da árvore para morrer. E é quando o anjo aparece a ele, né? E diz que não, olha, Deus é com ele também. Vai, Deus, o anjo a abençoa e manda que ela vá embora. E a bênção de Israel não é espiritual, mas é física, é material. E é interessante isso. E Deus prometeu a Isaac, Deus cumpriu essa promessa aos filhos de Israel, que se multiplicasse, né, por toda a terra e que conhecesse também o petróleo que existia naquela redondeza. Quanto aos árabes e judeus, foram antigos, né, povos antigos e conflitos também antigos. Os séculos que seguiram a ascensão do islamismo na Espanha, árabes e judeus foram bons amigos e juntos fizeram muitas coisas. É interessante isso. Depois vem surgir grandes conflitos. Né? O período áureo da cultura judaica, ele ocorre durante a ocupação islâmica na Península
ibérica no século X ao século XI, no norte da Espanha. Estava Principado, né, de Córdoba, o Principado, o Príncipe de Córdoba, né, independente da dinastia dos Abacidas, ou Bagdá, né? É interessante isso. Nessa época, a cultura árabe chegou há um tempo que eles saíam da sua linha de frente da época. O judeu Samuel Ibn Nagrela foi vizir, né, ou ministro, governador, nomeado por um soberano dos muçulmanos, do Califado de Córdoba. Nesse período surgiram ali o Sholom, Ibn Grove e Indi Pakuvá. Esses sujeitos, né, eram rabinos de Mossé. E Moshe, né, conhecido Moshe Rabá, ou Rabnan, ou Maimonides e outros, né? Então, veja que quando a gente observa isso, eles se identificam com o Im, filho em árabe, ao invés de Ben, que é a mesma coisa na palavra em hebraico. Então, escreveram muitos tratados em árabe, sendo eles mesmos judeus, né? Isso a gente observa. Os muçulmanos, Israel, o califa Omar chegou em Jerusalém por volta de 636. Ele promoveu os Cobes no Templo de Jerusalém, destruído pelos romanos no período de 70, e no local construiu uma mesquita em 691. O Emir o Malik, né? Ele era da dinastia dos Amiadas e reformou essa mesquita, dando forma a ela que apresentasse ainda, ou que apresenta até hoje, que é conhecida como a Mesquita da Cúpula Dourada, que a gente conhece como no Domo da Rocha, né? A importância disso. Então, essa dinastia dos Omídas, né, de Damasco, foi exaurido com o passar do tempo. E depois da segunda metade do século, né, do califado, ela traz um descumprimento, né, que a gente pode observar as profecias bíblicas, apesar da diáspora das comunidades judaicas e rabínicas do país. Então, a gente observa também as imigrações judaicas, os judeus, né, de Israel, que eram judeus em 1880, cerca de 24 mil judeus religiosos viviam em Jerusalém e em Hebron, em Jaffa, né, em Tiberiades, além de Cefed, cidade mística no norte de Israel. Agora, eles começam a migrar, né, para lugares diferentes. Então, para a Europa Ocidental, eles ocuparam vários lugares, construções, criaram pátrias, né? Essas pátrias para os judeus, porque eles acreditavam que o Messias viria primeiro. Então, eles queriam ter o privilégio de morrer na Terra Santa. Interessante que a primeira imigração, em 1882, os judeus provenientes da Rússia czarista, né, eram vítimas dos pogroms de Alexandre II. Nos anos seguintes, né, outros imigrantes, eles estavam determinados a estabelecer a pátria do povo judeu. E de seus antepassados, muitos grupos vieram da Rússia. Interessante que na década de 1904, cerca de 25 mil judeus, né, chegaram à Terra Santa e encontraram
um país uma miséria, uma desolação. Muitos deles morreram vítimas de malária. E o barão de Rothschild, ele era um banqueiro francês e agora ele destinou uma verba graúda, grande, enorme, para ajudar o processo imigratório.